Boa noite a todos. Que coisa boa ver a casa cheia, abrindo mais esse ano do nosso prêmio de design. De antemão, eu queria contar para vocês o porquê de estarmos aqui, porquê de estarmos com essa formação de mesa. Hoje a gente abre o segundo ano do prêmio de design e, quando ele foi concebido, há um ano atrás, a gente tinha como desafio pensar um prêmio que não fosse específico a jovens designers, mas sim a profissionais de diferentes campos. Isso era um desafio, porque, para a gente, pensar um prêmio de design era colocar em questionamento o que é falar de um campo de design hoje, uma vez que a gente lida com problemas de uma ordem de complexidade que necessita ter interlocução de diferentes profissionais dos mais diferentes campos. E aí veio a ideia de ter um tema anual como possibilidade de congregar universitários de diferentes áreas que estariam detidos em investigar esse tema ao longo de uma duração de 4, 6, 8 meses e pudessem chegar a soluções que seriam avaliadas pelo nosso júri. Então, a primeira estratégia do ano passado foi trazer diferentes designers com atuações muito diversas, tentando pensar sobre o tema do ano, que era compartilhar. A proposta era instigar vocês a pensar que o cotidiano dos escritórios e dos diferentes estúdios de design já estavam trabalhando com outros campos e com problemas cada vez mais complexos. Então, dava-se para pensar o tema compartilhar naquele momento com diferentes atuações. E aí, esse ano, a gente resolveu dar um passo a mais à frente e trouxemos uma mesa bastante distinta, com profissionais que são referências em suas pesquisas, para tentar embasar o que a gente está pensando como tema desse ano, que é o tema circular. O propósito da mesa, longe de tentar estabelecer um fio condutor e dar para vocês uma moral da história, no sentido de que o prêmio hoje está pretendendo que vocês apresentem, é uma possibilidade de abrir totalmente esse campo. A gente vai falar do circular de formas muito distintas, e aí, para isso, nós trouxemos o Ricardo Abramovay, que é economista, a Raquel Ronick, que é urbanista, e a Marta Porto, jornalista. Eu vou falar mais à frente, com um pouco mais de detalhe do currículo de cada um deles, mas eu vou pedir para vocês a licença, eu só vou ler brevemente um pequeno texto que foi elaborado para a gente pensar o tema circular hoje. Eu queria colocar esse texto de antemão, porque eu acho que ele já demonstra um pouco por que a gente parte do circular e como ele pode ser lido quase como parte do nosso cotidiano. Bom, vamos lá. O círculo é parte do nosso imagético mais pueril, uma forma constitutiva, desde as nossas primeiras garatujas, as contemporâneas traquitanas e maquinários desenvolvidos como tecnologia de ponta. Mesmo no processo de alfabetização, circular é um verbo recorrente. Usualmente, nos remetemos a ele para dar destaque a uma palavra ou a algo que, na fruição da nossa leitura, parece nos chamar a atenção. Embora a forma circular já esteja calcada em nosso imaginário, o verbo circular também é parte de nossa formação. Entendemos, quase subjetivamente, as diferentes noções de ciclos quando nos referimos a processos naturais. Os ciclos hidrológicos e os ciclos da vida permeiam a nossa percepção de mundo e ligam-se quase diretamente ao nosso entendimento mais perene da passagem do tempo. Andar em círculos, assim como outras expressões recorrentes, também faz parte de um imaginário popular. O circular, como sinônimo de ciclo, de marcações temporais, de vida e morte, aparece nas mais diferentes culturas e religiões. Do Ouroboros do Antigo Egito, às danças e ritos das religiões afrodescendentes. As rodas e giras, nas danças ritualísticas, evocam a dubiedade entre o sagrado e o profano, o feminino e o masculino. Em muitos casos, girar em torno de si é um processo meditativo de autodescoberta e de emancipação do eu. Circular também é comunicar,
muitas vezes nos esquecemos de uma de suas remotas acepções, remetendo-nos a comunicados com regras e condutas que circulam nas repartições públicas. Embora esse sentido tenha algo de arcaico, a mídia, as redes sociais, os adventos da notícia instantânea norteiam a nossa rotina diária. Estar antenado é, cada vez mais, surfar pelas avalanches que nos chegam diariamente em nossos dispositivos eletrônicos. Junto aos dados, nosso entendimento de mundo hoje perpassa muitas noções de circulação exaustivamente abordadas em narrativas cinematográficas, prosaísticas e até youtubianas. A metrópole, que nunca dorme, aparece recorrentemente associada ao fluxo de automóveis e outros meios de transporte, ao entra e sai de pessoas dos polos comerciais, às oscilações do capital nas bolsas, que condicionam os mais diferentes tipos de investimento. De serviços alternativos de transporte à uberização dos nossos trajetos, tudo parece estar em movimento e a simples intromissão em cada um desses ciclos é sinônimo de caos. A demanda pela circulação na economia também condiciona os nossos padrões de consumo, colocando em xeque noções de obsolescência e fazendo uma apologia ao uso compartilhado e a uma economia sustentável. Projetar hoje, tendo em vista uma economia circular, é prever reaproveitamento, usos futuros, novas instâncias de produção e consumo, da moda ao design de objetos e produtos, a reciclagem e o upcycling têm aberto uma profícua gama de possibilidades. É com base nessas e nas, digamos, decorrentes provocações da mesa é que a gente lança para vocês o tema, pedindo que vocês reflitam e tragam para a gente propostas inovadoras sobre o que pode ser refletir sobre o circular hoje. Bom, eu vou apresentar brevemente o currículo extenso dos nossos convidados. Ricardo Abramovay é professor titular do Departamento de Economia da FEA-USP e também professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Graduado em Filosofia pela Universidade de Paris, fez seu mestrado em Ciência Política pela USP e doutorado em Ciência Econômica pela Unicamp. Raquel Ronick é arquiteta e urbanista e professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Possui graduação, mestrado em Arquitetura e Urbanismo e doutorado pela School of Arts and Science History Department da New York University. Ela é livre docente e tem titulação também pela FAUSP. Foi diretora de planejamento da cidade de São Paulo e consultora de cidades brasileiras e latino-americanas em política urbana e habitacional. Marta Porto é jornalista, especialista em políticas de comunicação, arte e cultura, pós-graduada em psicologia junguiana pela PUC-Rio e mestre em ciências de informação pelo UFMG. Dirige o Plano A Studio, focado em associar a cultura e políticas de conhecimento, educação e comunicação. A Marta tem uma série de publicações realizadas e uma delas, Imaginação, Reinventando a Cultura, pela editora Pollen, é lançada agora no dia 19 de junho. Bom, eu abro a mesa, por favor, Ricardo. Boa noite a todos. Muito obrigado aos organizadores pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. De todos os sentidos que a Priscila citou de circular, que são vários, o mais importante do ponto de vista da maneira como nós usamos os recursos materiais dos quais nós dependemos para viver, é isso que está trazendo a noção de economia circular para a discussão pública. O mais importante nesse sentido é o seguinte: 32 anos depois do relatório Brundtland, que colocou em circulação a noção de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, 25 anos, 27 anos depois da Conferência do Rio, o mundo continua tendo uma economia linear. O que quer dizer uma economia linear? A economia linear é a economia do extrai, transforma, consome e descarta. Esse é o padrão predominante
de economia que nós temos hoje. Quanto por cento do plástico consumido no mundo é reciclado? 2%. 2%. E esses 2% eu não sei, francamente, dizer muito bem como que é reciclado, porque reciclagem de plástico é um negócio complicado. Cada norte-americano tem comprado hoje, anualmente, 36 quilos de roupa. Cada norte-americano, eu não estou falando do habitante do Burkina Faso, que tem pouca roupa. Estou falando dos norte-americanos. Das roupas que são descartadas, uma quantidade ínfima é reaproveitada em brechós, etc., etc. Esses dados estão num relatório produzido pela Fundação Ellen MacArthur e lançado pela própria Ellen MacArthur e pela Linda McCartney, a filha do Paul McCartney. Esse relatório foi... A Stella, perdão, a Linda era a mãe dela. A Stella McCartney. Esse relatório foi lançado em 2018 em Davos, e esse relatório ele preconiza algo muito surpreendente, sobretudo tendo em vista quem assina o relatório. É um relatório sobre moda e preconiza uma nova forma de se fazer moda. Essa nova forma de se fazer moda não é simplesmente dizendo, olha, precisamos fabricar coisas menos tóxicas, que possam ser reaproveitadas, etc., etc. A mensagem básica desse relatório, que é assinado, que é patrocinado pela Fundação CIA, pela Nike, pela Adidas, pela H&M, enfim, entre outras grandes empresas, a mensagem básica do relatório é o seguinte: o mundo está consumindo roupa demais. Nós temos que produzir menos roupa. Se isso fosse dito por mim, pela Raquel, iam dizer, bom, isso é marxismo cultural, tal. Não, isso é dito pelos grandes atores econômicos, protagonistas das maiores vendas em moda. Isso é muito importante porque por aí eu quero chegar à noção de economia circular. E o grande perigo que tem na ideia de economia circular é a gente confundir economia circular com reciclagem. Não é a mesma coisa. Aliás, muito do que se faz em matéria de reciclagem é energia, recursos, corresponde a recursos perdidos. Por exemplo, reciclagem de roupa feita à base de reciclagem de têxteis baseados em fósseis, têxteis que são baseados em produtos fósseis. Uma vez que você faz, perdão, deixa eu fazer o caminho inverso, reciclagem de PET. Ah, é bárbaro reciclar PET, você faz roupa com PET. Só que depois que essa roupa é feita com PET, o que vai acontecer? Vai para o aterro. Isso se tiver aterro, porque se for no Brasil, vai para o lixão, sobretudo no Nordeste e no Norte do Brasil. Então, a pergunta-chave, você tem duas questões essenciais quando você fala em economia circular. A primeira é uma questão de natureza microeconômica, que se refere à empresa. E a pergunta-chave que William MacDonald, que é o cara que escreveu Cradle to Cradle, um livro muito importante de 2002, do berço ao berço, em vez de ser o produto do berço à sepultura, que é o aterro, que é o lixão, etc., do berço ao berço. E depois publicou mais um outro livro em 2013, igualmente muito importante. A pergunta-chave do ponto de vista microeconômico, do ponto de vista da empresa, é: e depois? Ou seja, cada produto que for fabricado, esse produto tem que ser pensado sob o ângulo do e depois que esse produto for consumido, o que vai acontecer? Essa é uma pergunta que na sociedade brasileira está completamente ausente da cabeça dos fabricantes. Essa é uma das razões pelas quais a lei de resíduos sólidos demorou 20 anos sendo discutida no Congresso e até hoje não está em ação.
Por quê? Porque, diferentemente do que acontece na União Europeia, em que o princípio do poluidor-pagador é aplicado, o princípio do poluidor-pagador é aplicado como? Quem oferece o produto é responsável pela destinação dos remanescentes do consumo. Aqui não. Aqui vive-se o mito de que o responsável pelo remanescente do consumo é a prefeitura. Ou seja, em vez de a empresa incorporar a seus custos a destinação dos resíduos decorrentes do consumo, finge-se que essa é uma questão da consciência do consumidor. Então, o brasileiro não tem educação. Como é que é feito isso na Europa? Na Europa, você tem uma grande associação não governamental, pública e não governamental, que organiza o processo de coleta, e os custos de manutenção desta associação são da empresa. Qual é o resultado? O resultado é que, como os custos são da empresa, as embalagens são racionalizadas de outra maneira, porque custa. Então, você tem mecanismos sérios de incentivo a que se repense a noção de embalagem. Tá certo? Isso é um tema muito importante na discussão sobre economia circular, na discussão sobre lei de resíduos sólidos, que habitualmente fica nessa coisa, se a prefeitura fez ou a prefeitura vai fazer. A prefeitura nunca vai fazer. Não tem a menor chance, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, nem na Europa. Essa é a razão pela qual a reciclagem inteligente é tão mais desenvolvida na Europa que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos as empresas ainda conseguiram evitar essa responsabilização. A economia circular se compõe basicamente de duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão biótica, que é fundamental, ou seja, a pergunta é, como é que nós podemos usar os elementos que a natureza nos fornece para produzir bens e oferecer bens e serviços, de maneira não só a não prejudicar os serviços ecossistêmicos dos quais todos nós dependemos, mas de maneira regenerativa. Nosso desafio hoje, no mundo com uma população que temos o risco de chegar a 2050 nos aproximando de 10 bilhões de habitantes, o nosso desafio hoje não é simplesmente produzir sem agredir a natureza. Esse é um elemento muito importante, dos mais importantes, dos teóricos da economia circular, sobretudo o Mark Baumgarten e o William MacDonald, que eu já citei. O importante é que a economia circular sinaliza, e essa é a dimensão macro, para uma economia regenerativa na maneira como as sociedades se relacionam com os ecossistemas. Isso é possível? É possível e há exemplos disso. Por exemplo, o açúcar native, que todo mundo conhece, já viu nos supermercados, em restaurantes, etc. Ele é produzido numa fazenda em São Paulo, no coração da cana-de-açúcar de São Paulo, no Sertãozinho, uma fazenda que tem 22.500 hectares, que não usa 1 grama nem de agrotóxicos, nem de fertilizantes químicos, que tem uma baita pesquisa feita não só pela equipe da própria fazenda, o fazendeiro, no caso, é o Leontino Balbo, que foi entrevistado pela Wired sobre esse assunto e tal. Não só ele tem uma baita equipe super interessante, mas ele tem convênios com a Embrapa, e esta fazenda de 22.500 hectares, no coração da cana-de-açúcar, tem a segunda maior reserva de médios e grandes animais da região sudeste, mesmo que você compare com parques estaduais. Só tem um parque estadual que tem uma reserva maior do que a da fazenda. Eu fui entrevistar o Leontino, estava na fazenda, do canavial sai um viadinho, de repente. Assim, é um negócio impressionante. Um outro exemplo muito importante de uma economia regenerativa
é o que o Instituto Socioambiental está fazendo no Xingu com o programa Sementes. Havia uma tensão imensa entre diversas comunidades indígenas e fazendeiros, perto de Canarana, e um agrônomo percebeu que, além dos problemas políticos, ideológicos, etc., tinha um problema muito sério com os fazendeiros. Eles não tinham a menor ideia como é que se refloresta. Fazendeiro sabe plantar soja e criar gado. Tem a menor ideia, nunca fez isso na vida. Resultado, o pessoal do Instituto Socioambiental criou maquinários que permitem o plantio de sementes florestais. Quem fornece essas sementes? São as comunidades indígenas, que são as pessoas que conhecem estas sementes. Então, o primeiro ponto importante no que se refere à definição de economia circular pode ser sintetizado numa fórmula usada pela professora Berta Becker, saudosa professora Berta Becker, nossa querida companheira de tantos anos. Nós precisamos, e essa é a mensagem da economia circular, no que se refere ao uso dos recursos bióticos, nós precisamos transitar do que nós temos hoje, que é uma economia da destruição da natureza, para uma economia do conhecimento da natureza. Isso, para a Amazônia e para o Cerrado brasileiros hoje, é absolutamente estratégico. A Amazônia poderá ser muito mais rica e prestar serviços ambientais para o mundo que ela já presta, mas que estão ameaçados, se houver uma economia baseada na inteligência, no conhecimento dos recursos bióticos lá existentes e na sua utilização não destrutiva, do que se a gente puser a floresta abaixo para produzir soja e gado, e mineração, que é o plano do atual governo. Segundo ponto muito importante da economia circular, da ideia de economia circular, além dessa visão da utilização dos recursos bióticos numa economia regenerativa, nós temos também os recursos não bióticos, os recursos técnicos. E aí a ideia central é que nós precisamos reduzir o consumo de materiais ao mesmo tempo que nós aumentamos, a humanidade aumenta a oferta de bens e serviços, sobretudo daqueles bens e serviços indispensáveis para populações que estão ainda vivendo em situação de carência. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, cada habitante da Terra, hoje, consome anualmente quase 11 toneladas de 4 materiais, que são recursos bióticos, combustíveis fósseis, minerais metálicos e minerais não metálicos. O primeiro relatório que saiu sobre esse assunto foi em 2010, pelo PNUD, Programa das Nações Unidas, pelo PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e, na época, eram 9 toneladas per capita, o que já é uma loucura, se você pensa bem, se você comparar o teu peso com 9.000 quilos de combustíveis fósseis, minerais metálicos, minerais não metálicos e recursos bióticos, se puser isso em peso, se imaginar que cada um de nós consome isso, é um consumo gigantesco. O primeiro relatório que mostrava isso, mostrava também que os canadenses e os americanos consumiam 25 toneladas per capita, enquanto que os indianos consumiam 2. E a humanidade só ia conseguir dar conta de que o seu sistema econômico coubesse dentro dos serviços ecossistêmicos dos quais nós dependemos, se nós baixássemos essa média de 9 para 6. Isso, 2011. O que aconteceu desde então? Nós aumentamos o consumo de materiais de 9, em média, de 9 para 11. Então, a questão, muita gente fala, nós estamos vivendo numa economia imaterial. Claro, o imaterial é cada vez mais importante na nossa economia, mas o imaterial está fazendo com que a gente consuma cada vez mais materiais.
Então, a urgência da economia circular na gestão dos materiais dos quais depende a oferta de bens e serviços, ela é absoluta hoje, e essa é uma das razões fundamentais pelas quais diversos governos já adotaram a economia circular como princípio e como objetivo. Que governos? O governo da China, tá certo? A União Europeia, o Japão se definiu desde 2008 com o objetivo de ser uma sociedade saudável do ponto de vista dos recursos materiais necessários à provisão de bens e serviços. Agora eu vou falar isso em japonês. Bom, não é impossível. Mas é mais ou menos essa a ideia, tá certo? Então, a economia, além disso, sobretudo a Fundação Ellen MacArthur, tem conseguido uma mobilização empresarial extraordinária em torno, por exemplo, do plástico, em torno da questão dos tecidos, etc., levando isso para o Fórum Econômico Mundial e assim por diante. Eu só vou terminar com duas ideias centrais. Primeiro, economia circular não é uma coisa técnica, de nada adianta, nada adianta nós termos um carro fabricado sob os princípios da economia circular para circular em São Paulo. Desculpa, mas tudo bem, o carro pode ser lindo, com combustível a álcool, com não sei o que, mas se for para usar esses materiais para as pessoas ficarem presas no trânsito como fica em São Paulo, tem alguma coisa muito errada com isso. De nada adianta eu ter um edifício construído sob as regras mais bacanas de utilização de energia solar, reciclagem, etc., se esse prédio estiver todo cercado por seguranças, se as suas populações tiverem suas vidas totalmente dentro desses prédios e de costas para a cidade, e a 20 quilômetros desses prédios, com populações vivendo em lugares desprovidos de serviços, etc. O básico na economia circular, e isso é muito importante para essa premiação que vocês vão ter, são os valores dos quais ela parte. Esse é o ponto de partida. O ponto de partida da economia circular não são medidas, parâmetros, etc. São valores. E o valor fundamental é o valor do desenvolvimento sustentável, o valor da luta contra as desigualdades, etc. E a segunda mensagem básica pela qual eu quero acabar essa intervenção é que o Brasil está cada vez mais distante da economia circular, embora haja exemplos tão interessantes como estes que eu citei. Por quê? Porque a economia circular supõe, antes de tudo, valores, supõe que nós tenhamos uma economia que não seja uma economia cada vez mais reprimarizada, que nós tenhamos inteligência na nossa vida econômica e, sobretudo, economia circular supõe conhecimento, supõe ciência. E numa situação em que nós estamos hoje, em que nossos governantes estão manifestando o mais profundo desprezo pela ciência, a economia circular se torna não alguma coisa técnica, mas uma causa de luta socioambiental decisiva. Por isso que esse prêmio, a meu ver, é tão importante. Muito obrigado. Eu agradeço ao Ricardo. Por favor, Raquel. Boa noite a todas, a todos os presentes também. Também queria agradecer essa oportunidade de misturar, né, visões e formas de pensar a questão do circular. Já vou avisando que o que eu trouxe aqui foi encomendado, tá, pelo pessoal que me pautou, e vou falar do circular do ponto de vista
da política urbana, do ponto de vista dos nossos modelos de circulação, e vou usar o exemplo da cidade de São Paulo, que é o território onde nós estamos, mas há muitas coisas que eu vou colocar aqui sobre São Paulo que acho que, na verdade, se aplicam também a outros contextos urbanos, entendendo que este não é um prêmio paulistano, ele é muito mais amplo do que isso. Tá? Pode ir. Eu acho que eu vou começar com a nossa com essa fala, trazendo um pouco a história da circulação na cidade de São Paulo, especialmente focada nos meios de circulação do transporte coletivo, ou seja, das formas de circular da maioria da população. Essa é uma imagem de 1947, de um bonde superlotado. Vou falar muito, e a base da minha fala vai ser muito o ônibus, que é um modo bastante importante, estruturador da nossa circulação. E a pergunta central que a minha fala quer responder aqui é por que na capital do capital, o lugar que concentra o maior PIB do Brasil, as grandes tecnologias, os cérebros, o poder, né, econômico da nação, do continente, a capital do sistema financeiro, nós temos um sistema de transporte de quinta, que não nos permite, todos nós que circulamos aqui, circular com qualidade, com eficiência, com conforto e poder exercer esse direito básico, que deveria ser o direito de todos nós, de ir e vir, né? Então, tentar entender que essa situação que nós vivemos hoje, né, ela foi fruto de políticas urbanas e não da falta delas. Isso é muito importante, é fundamental entender nesse momento, porque se ela foi fruto de políticas urbanas, outras políticas urbanas podem pensar essa mesma questão de outra forma. Então, no sentido de que não há nada inexorável no nosso modo de circular, muito pelo contrário, foram opções tomadas ao longo do tempo, opções que foram tomadas por razões também que fundamentaram essas opções, e é isso que eu quero trazer um pouco aqui. E a primeira questão, que vai um pouco também na continuidade daquilo que foi colocado nessa primeira fala, é que nós temos uma questão complexa, que agora, digamos, estamos vivendo uma espécie de exacerbação dessa questão, que as opções que foram tomadas em relação ao nosso modelo e ao nosso sistema de transporte e as formas como ele tem sido prestado na cidade, tem muito mais a ver com os interesses e as expectativas dos negócios em torno dessas formas de circular e da prestação desses serviços, do que nas necessidades nossas, humanas, de poder andar pela cidade. Então, é muito importante entender isso, porque isso também vai nos ajudar a entender as opções que estão sendo tomadas agora. Então, pode seguir. Vamos começar com essa história, vou fazer bem rápido, videoclipe aqui. Isso é São Paulo, uma imagem da cidade em 1901, entre 1901 e 1905, o que dá para ver ali, não tem um pointer, mas, enfim, vocês vão ver, tem a ferrovia, né, atravessando a cidade, tanto a Santos Jundiaí, que liga o interior do estado de São Paulo com o Porto de Santos, né, a ferrovia Santos Jundiaí, aqui também a Central do Brasil, que é a ferrovia que ligava, né, com o Rio de Janeiro. E o modo predominante de circulação na cidade, para vocês terem uma ideia, aqui é a Avenida Paulista, onde acabava a cidade, tá? Então, essa parte dessa mancha urbana é onde estava loteado, onde estava ocupado na cidade nesse ano, em 1900. Essa aqui é a Avenida Paulista, esse daqui é o centro da cidade. Aqui nós temos Brás, Belém, para
a gente se situar nesse mapa. O modo predominante de circulação nesse momento eram os trilhos. Era o trilho do trem e, portanto, a circulação, né, e a possibilidade de viver perto das estações, Barra Funda, Lapa, Brás, Belém, etc., e o bonde. E quem prestava o serviço do bonde era uma companhia privada, a Light and Power, inclusive uma multinacional anglo-canadense, que tinha a concessão do todo o serviço de bonde de São Paulo, que a Câmara tinha cedido para ela. Vamos seguir? Continuando esse percurso, a gente vê que em 1914, assim como em 1900, a rede do bonde está chegando praticamente em todos os lugares que estavam loteados e ocupados, né? Você está chegando até a Penha, está chegando ali até Santana, na Zona Norte, nos lugares que estavam urbanizados, essa rede estava chegando e o modo predominante de circulação, além dos pés, porque nós estamos falando de uma cidade super compacta, continuava sendo o trilho. Pode seguir? Quando a gente chega nessa imagem, a rede do bonde que está aqui é a rede de 1929. A malha urbana que está embaixo disso é a malha urbana do mapa de 1930, que o mapa, o primeiro levantamento aerofotogramétrico de São Paulo, o SARA Brasil. Então, vocês vão ver que tudo isso aqui já começa a ser loteado. Não quer dizer que estava ocupado. Isso estava loteado, estava com ruas abertas, mas não necessariamente ocupado ainda nesse período. E o que nós vamos ver nesse momento é que você começa a ter uma diferença radical entre o lugar servido pelo trilho, que é uma estrutura fixa, né? Que você precisa da estrutura física do trilho no chão, e os lugares que as pessoas moravam, que começaram a ficar muito mais distantes do trilho. Por que isso aconteceu nesse momento? E o que aconteceu nesse descompasso? Aconteceram basicamente duas coisas. Uma que eu não vou conseguir contar todos os detalhes, vocês vão ter que comprar o livro São Paulo, História, Política e Território, que eu conto essa história nos mínimos detalhes. A Light, além de ter o serviço de bonde, ela também tinha concessão de energia elétrica, e foi nesse momento que ela investiu para construir a usina Henry Borden, fez a represa Billings e fez uma usina elétrica, que foi um super investimento para poder gerar energia para São Paulo, que nesse momento estava se industrializando. Ela se desinteressou totalmente pelo serviço de bondes, inclusive porque, por pressão dos trabalhadores, a tarifa do bonde era bastante controlada, por pressão dos movimentos dos próprios trabalhadores, e ela foi largando o serviço, né, de bonde, não investindo tanto nisso e concentrando a sua ação muito mais no serviço de concessão da energia elétrica naquele momento, né? E, além do mais, a gente está vivendo uma transição na cidade, e isso é bastante importante. Vamos para a próxima imagem? Vamos para a próxima imagem, por favor? Pode ir para outra. Pode ir para outra. Não, volta. Volta. Ok. Nós estamos vivendo uma transição nesse momento do modo predominante de moradia de São Paulo. O modo predominante de moradia dos trabalhadores, que no começo do século, a maioria, trabalhadores, imigrantes, etc., era vilas, cortiços de aluguel, né? E muito próximos uma da outra, ele vai, exatamente nesse momento, mudar para um processo de autoconstrução da casa própria pelos próprios trabalhadores em loteamentos abertos nas periferias da cidade. Esse modo de produção da cidade é um modo, primeiro, que vai mudar completamente a densidade da cidade. Para vocês terem uma ideia, em 1930, São Paulo tinha 110 habitantes por hectare. Um hectare é mais ou menos um quarteirão. 110 moradores por quarteirão. Quando a gente for chegar em 1960,
que a cidade está se espalhando na direção das periferias, com esses loteamentos abertos, a densidade da cidade é 30 habitantes por hectare. Ela cai radicalmente e espalha as pessoas, mesmo que, quando a gente estava em 30, tinha pouquíssimo prédio, pouquíssima verticalização, e era muito mais densa a cidade. E isso tem muito a ver também, nesse momento, com o fato de que a autoconstrução da casa própria nas periferias, ela foi a forma através da qual, nesse país, e até hoje, se conseguiu industrializar, mantendo baixíssimos salários, e nunca a moradia entrou no cálculo do custo de vida, do salário mínimo. Ela simplesmente não faz parte do salário mínimo, porque a moradia, o trabalhador se vira, constrói sozinho, num lugar distante e aos poucos. Por que eu estou contando tudo isso? Porque isso vai ter uma enorme importância no modelo de transporte. Pode seguir. É nesse momento em que a Light está começando a não cobrir que começam a aparecer os ônibus em São Paulo. Ônibus clandestino, improvisado em cima de carroceria de caminhão, tipo pau de arara, oferecendo transporte para as pessoas que não conseguiam entrar no bonde. Pode seguir? Mas é nesse momento, em 1930, que a concessão dos bondes da Light estava terminando. E a Light estava solicitando à Câmara para renovar a concessão, mas estava propondo, inclusive, construir metrô, começar a construir um metrô, continuar expandindo o bonde, e desde que ela tivesse monopólio de tudo, do metrô, do bonde e dos ônibus que estavam começando a entrar na cidade, ela pudesse explorar todo esse sistema. A Light, naquele momento, estava com a moral baixíssima, porque o bonde estava lotado, não chegava em lugar nenhum, e, além do mais, por conta do projeto dela da Billings, ela provocou a maior enchente que já tinha acontecido em São Paulo até aquele momento, já que a área de concessão dela do Rio Pinheiros ia ser demarcada no momento da cheia do rio. Ou seja, ela provocou uma enorme enchente para poder ser concessionária de toda a várzea do Rio Pinheiros e, com isso, fazer enormes negócios no campo do loteamento, da especulação imobiliária, etc. Com isso, na hora da concessão, estava o povo na frente da Câmara com cartaz abaixo a Light, né? E se contrapôs ao projeto dela de fazer metrô, de continuar com bonde, de expandir essa rede, o plano de avenidas do Prestes Maia. Para quem acha que São Paulo é o caos, que não tem plano, que não tem ordem, está totalmente enganado. Este é o plano urbanístico de São Paulo. O que é o plano de avenidas do Prestes Maia? É um sistema de circulação radioconcêntrico. Aqui parece como um esquema teórico, mas, na verdade, essas avenidas são as marginais do Rio Pinheiros e do Tietê, e essas são radiais, que saem do centro em direção a todas as direções. Radial Leste, a Cruzeiro do Sul, 9 de Julho, 23 de Maio, todas essas são essas avenidas radiais que, na verdade, nesse plano, qual que era a tese? Gente, não tem problema nenhum a mobilidade, desde que a gente construa um sistema de avenidas radioconcêntrico que saia do centro em direção a todas as direções e que seja capturado de tempos em tempos por perimetrais. Bom, esse plano foi o maior sucesso. Esse plano, inclusive, Prestes Maia, como prefeito, começa a implementá-lo. Ele era um engenheiro da prefeitura, que depois foi eleito como prefeito da cidade. E este é o plano implementado até hoje. A última perimetral que está sendo implementada agora é o Rodoanel, que vai capturando essas rodovias. Só que tem um pequeno detalhe. Esse plano é um plano que dialoga com outra forma de transporte.
o transporte sobre pneus, ou seja, carro, caminhão e ônibus. Esse plano, ele pressupõe e dialoga perfeitamente bem com a ideia da autoconstrução em periferias muito distantes, na medida em que as pessoas, na verdade, tudo que elas precisam para poder morar num bairro distante é ter o busão para pegar ali, para poder sair, para poder vir trabalhar nessa centralidade. É o plano que permite, dialoga com uma cidade que concentra oportunidades, renda, poder, etc., no centro, consolidado, e exporta as pessoas para morar cada vez mais longe. Então, vamos seguir. Nós vamos ver a expansão da mancha urbana de São Paulo, mudando de escala completamente. Aquela mancha toda que a gente viu em 30 é só esse pedacinho, isso é a área do município, essa é a região metropolitana de São Paulo, e a gente vai vendo como essa mancha vai se expandindo e como esse plano rodoviarista, dependente do transporte sobre pneus e, portanto, do consumo, né, do combustível fóssil, e com toda a irracionalidade da mobilidade sobre pneus, na medida em que, evidentemente, por mais que um ônibus carregue, ele nunca carrega tanto quanto um trem, né, e um metrô, etc. Como é que isso vai se expandindo cada vez mais e vai gerando, através dessa própria estrutura, um sistema de mobilidade que dialoga com um sistema de exclusão territorial e que condena boa parte da cidade, inclusive à imobilidade. Pode seguir. Então, esse é o modelo da autoconstrução nas periferias. Pode seguir. Né? Como é que isso vai, os efeitos disso, né? Na própria mobilidade. Pode seguir a imagem. E aí a gente vai ver como é que, a partir daí, pegando as pesquisas origem e destino, que o metrô realiza a cada 10 anos, então a gente tem um olhar ali a cada 10 anos, a gente vai ver como o transporte coletivo, né, que era 63,5% dos deslocamentos da cidade, vai caindo até chegar em 2002 em 47%, e o transporte individual vai subindo, né, até chegar a esse pico de 52%, que é o momento da inversão aqui, né? Depois a gente tem uma pequena subida aqui do coletivo, mas a gente tem quase metade do transporte geral da cidade é individual. Ele ainda é um pouco menos. Então, gente, é só fazer conta, né? Matemática da dona Margarida, aquela que o presidente falou que a gente não sabe fazer, né? Não sabe quanto que é tanto mais tanto. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta. Quanto mede um carro, quanto mede uma rua, e a gente vai perceber que absolutamente não é possível, não cabe, não existe a menor chance de caberem todos os carros, se todos tiverem carros e se movimentarem por carros. E mais, os efeitos sobre a cidade. Hoje, a área construída, a área de consumo de espaço que nós temos dos carros, juntando a rua, os lugares de estacionamento, aqueles 4, 5 andares de estacionamento de shopping, aqueles não sei quantos andares de estacionamento dos prédios, nós temos 1,5 vezes a área construída da cidade é para os carros. 1 vez é para as pessoas e para as atividades, 1,5 é casinha para carro. Casinha para carro, incluindo o próprio espaço público. Então, isso significa o que a gente consome de espaço para os automóveis, né, num sistema que, evidentemente, absolutamente não funciona. Pode seguir? Aqui também, é só para a gente sentir, porque eu acho que a coisa mais importante desse gráfico é mostrar que, na verdade, porque aquele a gente só comparou o transporte coletivo com o individual, mas isso são todos os deslocamentos da região metropolitana entre 1977 e 2017. O que a gente vai ver é que
30% do deslocamento total da cidade é a pé. E aí a gente pensa, o que tem de política pública que apoia e investe para a circulação dos carros, dos ônibus e dos caminhões, e o que a gente tem de política pública que apoia e investe para a circulação a pé, que é a maior parte da circulação das pessoas, sem dúvida a maior parte da circulação das mulheres, porque uma boa parte da circulação a pé é circulação das crianças indo para a escola todos os dias, para as creches todos os dias, e normalmente as mães, né, as avós, as tias e as vizinhas levando, né? E quanto que a gente tem de automóvel, de ônibus, metrô e os apps, as bicicletas, os aplicativos, etc. Ainda o ônibus é muito significativo no transporte total. Para finalizar, pode seguir? Eu trouxe aqui para ter uma imagem maior e mais clara dos fluxos que nós temos hoje na cidade de São Paulo. Infelizmente, a gente só tem informações dos ônibus do município e não de toda a região metropolitana, então isso é falso, né? Mas isso é quanto hoje, né, em termos de oferta de lugares nos ônibus, nós temos de circulação na cidade. Daqui a gente já vê o quanto e os efeitos desse sistema radioconcêntrico, que continua radioconcêntrico até hoje, absolutamente não se libertou, não fortalecendo centralidades em outros lugares da cidade, porque também não ofertando oportunidades de relação entre esses que hoje são subcentros super importantes de São Paulo, como é o caso de Itaquera, como é o caso de São Caetano, né, do ABC, de Guarulhos, de vários outros, né? A importância, né, desse eixo sul, dessa massa desse eixo sul, e essa área que é o centro-sudoeste, que concentra renda, emprego, oportunidades culturais, etc., que é exatamente onde nós estamos hoje discutindo essa questão. E, por último, uma última imagem, pode seguir. Nós tentamos lá no laboratório, isso a gente fez ontem, né? Foi uma experiência aqui de representação, de mapear linhas, todas as viagens de São Paulo, todos os fluxos. Foi um pouco pensando como é que eu vou trazer aqui para cá uma imagem dos fluxos. E o que vai trazer, o que é em vermelho são os fluxos por trilhos, tá? Basicamente pelo metrô, monotrilho, bem pouquinho, e o que está em branco são os trechos por ônibus. Então, esses são todos os fluxos e as viagens feitas por modo coletivo, de acordo com os dados da UD de 2007, não agora, porque foram os microdados da UD. E o que a gente percebe claramente nessa imagem, bom, percebe muito claramente a dimensão metropolitana, né? Nós estamos falando aqui de Barueri, aqui é Guarulhos, nós estamos falando de uma cidade que vai muito além, né, das suas fronteiras, vai aparecendo de novo, tão fortemente, o modelo radioconcêntrico que a gente nunca se libertou, né? Nunca reconstruiu, nunca pensou, e aparece também a enorme importância do modo ônibus, que é hoje um modo, e isso só estou colocando como uma provocação final para o nosso debate, que é um modo que não se moderniza no sentido de oferecer um maior conforto, usar carros sem poluição, com ar-condicionado e Wi-Fi, enfim, condições básicas, né, de urbanidade dentro desses veículos, fazendo com que as viagens, e acho que isso é uma questão super importante, signifiquem uma espécie de tortura física para quem tem que ficar várias horas
naquela posição, naquele lugar, porque, na verdade, se a gente for ver quem são os concessionários das linhas de ônibus, são exatamente as mesmas empresas que ganharam a primeira concessão de ônibus que foi feita depois do fim da CMTC nos anos 50, são exatamente as mesmas empresas que hoje dominam o sistema de circulação e que, na última licitação, que acabou de acontecer por mais 30 anos, impuseram todas as condições que elas queriam para que o sistema continuasse exatamente como ele é. Então, é uma das áreas mais lucrativas, a ponto de um Constantino, que montou a Gol, ter juntado recursos para montar sua empresa aérea a partir da exploração do ônibus em São Paulo e em outras cidades, e, no entanto, é absolutamente cativa, e nem a prefeitura, né, foi capaz, e em várias gestões, vamos aqui ser bem sincera, nas várias gestões que se tentou enfrentar esse cartel, não se conseguiu enfrentar esse cartel. Eu termino falando isso porque, se alguém acha aqui que o problema fundamental é a questão dos políticos envolvidos na corrupção, esquece um pequeno detalhe, que os efeitos maiores do modelo político-eleitoral que nós temos e nas formas de decisão de política pública estão menos da quantidade de dinheiro que os políticos puseram no bolso e muito mais na implicação que isso teve e continua tendo, porque as empresas fizeram delação premiada e vão continuar operando, nas decisões de política urbana que são tomadas nessa cidade. Obrigada. Queria agradecer a Raquel pela fala tão apaixonada. Por favor, Marta, eu passo a palavra. Boa noite a todos, a todas, agradecendo o Instituto também por poder estar aqui presente. E eu vou fazer uma análise da ideia de circular a partir da cultura, que é a minha principal agenda, apesar de eu ter sido apresentada como jornalista, mas eu sou uma pessoa que venho de 25 anos de militância na área cultural. Então, a primeira questão é que, ao mesmo tempo que estava vindo o relatório Brundtland, né, 90 e... Qual relatório? Brundtland? Da GRO. 87. A gente estava instalando a Comissão de Cultura e Desenvolvimento, chefiada pelo Javier Pérez de Cuellar. Essa comissão, que também era uma comissão do Sistema ONU, ela partia do seguinte princípio: por que nós tomamos decisões que são absolutamente antinaturais, ou seja, decisões que criam um enorme caos social e que não tem nenhuma similaridade com o mundo natural. Se o mundo natural é circular e sistêmico, por que a forma com a qual a gente pensa continua sendo linear e construindo uma quantidade de resultados e consequências que levam o mundo ao caos social? Então, essa comissão, que foi instalada em 1985, chamada Cultura e Desenvolvimento, ela produziu um relatório imenso, chamado Nossa Diversidade Criadora, que parte de uma ideia, na verdade, original do Prêmio Nobel de Química, que é o William Brigogini, e essa ideia dele é muito simples, que o universo em torno de nós é só um exemplo do universo possível. Então, o William Brigogini, ele coloca a ideia da criatividade como um dos eixos importantes e fundamentais para a construção de uma sociedade que pudesse ser mais saudável e que pudesse observar a quantidade de modos de fazer, pensar, agir que o mundo oferece. Por isso, a ideia da diversidade passa a ser uma ideia que ela é copiada do mundo natural. A ideia da diversidade, ela não é uma construção social, ela é uma ideia que vem da natureza, tá? Então, sob essa inspiração, você tem anos de discussão e você começa a construir uma agenda que, a mim, sempre me pareceu uma agenda frágil, porque ela não se define depois
de verdade como uma linha programática ou como uma linha de gestão, mas ela passa a desenhar uma agenda onde você tem na criatividade, que é o que a gente está discutindo aqui, né, uma fonte e uma capacidade de não só solucionar os problemas do mundo, mas de criar concepções de mundo diferentes. Então, esse é um ponto-chave quando a gente pensa a relação entre cultura, sustentabilidade e a possibilidade da construção de valores, que o Ricardo colocou aqui, que seria, do meu ponto de vista, talvez a principal agenda de cultura hoje no mundo. Em que medida que você consegue consolidar uma percepção em quem toma decisão, na sociedade como um todo, e isso tem a ver, na verdade, com uma série de questões de construção de narrativa também, a gente está diante disso hoje, que é capaz de construir um conjunto de valores que conduzam o mundo a uma outra forma de tomar decisão. As nossas decisões lineares levaram, por exemplo, o relatório de Davos, que o Ricardo também citou aqui, eu estava em Davos o ano passado, a centralizar a ideia de que caos social é talvez um dos nossos principais desafios. Evidentemente que a gente tem um desafio de sustentabilidade do planeta, do aquecimento global, das mudanças climáticas, mas isso também é gerado a partir da maneira como a gente intervém no mundo, mas também na forma como a gente mediocrizou as soluções que a gente toma diariamente. Então, uma base disso, para a gente poder entender, é que se a gente é capaz de gerar caos social, a quantidade de caos sociais que a gente gera é com base em valores e crenças culturais. Tá? Por que a gente não é capaz de tomar decisões com base em associações de conhecimento de forma sistêmica que nos levam a produzir uma quantidade de evidências ou de realidades ou de outros universos possíveis, como o Ilya Prigogine fala, que sejam capazes de tornar a nossa sociedade uma sociedade mais equilibrada e harmônica. Por mais que você tenha evidências de que a gente está destruindo com o planeta e nos autodestruindo e destruindo várias espécies, a gente não consegue chegar lá. A agenda cultural, no princípio dela, em 1988, ela pressupõe que essa seria, talvez, o nosso principal eixo de abordagem. Tá? E aí envolve o design, envolve a arquitetura, envolve as artes visuais, envolve esse conjunto simbólico de produção que o homem é capaz de fazer desde o início da sua pegada na Terra. Só que, de alguma maneira, essa agenda não se consolida por dois motivos. O primeiro é uma tentativa eterna de justificar a importância econômica da cultura. Ou seja, você passa a não ser um criador de realidade, você passa a não induzir uma maneira sistêmica nos processos de aprendizagem de crianças e jovens, como pensar sistemicamente, como construir ideias que não sejam apenas de vamos resolver os problemas que nós mesmos criamos, mas como a gente inventa possibilidades do novo e de condições que não estão dadas ainda. Essa é a base de qualquer trabalho artístico. Essa é a base de qualquer trabalho simbólico. Essa agenda não se dá porque você começa a ter um conjunto de fatores, isso no Brasil é extremamente evidente, de dizer que qualquer ato cultural, qualquer ato artístico tem que ter uma justificativa de impacto econômico, de impacto nas cidades, de impacto social. A gente, inclusive, usa termos que são absolutamente estranhos à prática cultural, que é, por exemplo, inclusão social. Nunca coube a agenda artística e cultural fazer inclusão social. O que nos cabe é inventar novas condições de direitos, é transgredir um sistema que não está dando certo, é ser crítico a um sistema que não é capaz de gerar bem-estar. Isso não é uma agenda de inclusão. Tá? E essa agenda, que depois passa a fazer uma mimese, mimetizar uma economia de entretenimento, e hoje isso é um exemplo claríssimo no Brasil, toda a Secretaria de Cultura, nesse exato momento, se transforma em Secretaria de Economia Criativa. Ou seja, o caráter simbólico, transgressor, agitador, que essa agenda poderia oferecer para um mundo que vive um absoluto caos em todos os seus sentidos, passa a ser uma agenda domesticada pelo mercado e uma agenda completamente subordinada aos interesses do mercado. Aí a gente tem um problema real.
Tá? Quando você chega em 2004, na Agenda 21 de Cultura, quando a Agenda 21 de Cultura é promulgada, muito pouco se fala da Agenda de Cultura no Brasil. Ela começa, a primeira parte da Agenda de Cultura, da Agenda 21 de Cultura, ela estimula todas as pessoas que formam um sistema artístico e cultural a estabelecer como principal pressuposto e como principal desafio recuperar essa ideia de que existe uma dimensão da vida humana que é absolutamente espiritual, filosófica e simbólica, e que ela não está a serviço de um determinado conjunto de soluções de problemas, mas ela é uma indutora de processos novos, da criatividade, dos grandes saltos quânticos que a humanidade é capaz de dar. Uma coisa qual é a base que a gente tem para definir que esses problemas urbanos, por exemplo, que a Raquel colocou aqui, a gente vai operar com um conjunto de disciplinas ou conhecimentos, com evidências, que já é uma coisa muito difícil. Em toda a minha experiência profissional, eu fui secretária de Cidadania do governo federal durante um tempo. Dirigi durante 8 anos um escritório da Unesco. É muito raro eu vi as lideranças tomarem decisões com base em evidências. Você tem um conjunto de evidências e as pessoas não são capazes de pegar esse conjunto de dados e traduzir isso numa decisão acertada. É sempre algo do tipo, talvez, mas não sei. Assim, ou seja, você tem uma dificuldade, essa dificuldade, do meu ponto de vista, vem se agravando cada vez mais, das pessoas tomarem as suas decisões com base em evidências e não em crenças, tá? E crenças pessoais. Então, mais do que nunca, e nesse momento, já em 2004, isso já estava se desenhando. Hoje, quando se fala, por exemplo, a agenda foi promulgada em Barcelona, durante um grande Fórum Universal das Culturas, que foi o Barcelona 2004, e já naquele período, em 2004, ou seja, eu estou falando de 15 anos atrás, todas essas questões do separatismo, das disputas políticas, das guerras étnicas, tudo isso já estava evidente. Tá? Tanto que é o período que a gente retira da Agenda 21 a ideia de diversidade e coloca a agenda de pluralidade. Por que pluralidade e não diversidade? Porque a diversidade ela é, na verdade, um termo emprestado da biologia. Somos humanos porque somos diversos, porque somos humanos, beleza, maravilha, mas ela não é uma categoria política. Tá? Ela não é uma categoria política. Se a gente for analisar a diversidade, ela gera guerra também. Ela gera conflitos que geram guerra. Ela não é uma categoria capaz de gerar um outro conceito fundamental para a cultura, que é a ideia de alteridade. Tá? Então, alteridade mais diversidade no campo da política é igual a pluralidade. A gente é capaz de gerar políticas que modifiquem crenças e valores culturais. A gente é capaz de gerar políticas que construam narrativas, que coloquem valores capazes de gerar bem-estar social e tomar decisões que incluam um conjunto muito maiores, muito mais diversos, nessa equação do que apenas aqueles interesses específicos aos quais a gente se relaciona. Essa deveria ser a agenda cultural e ela é, mais do que nunca no mundo hoje, fundamental. Por que ela é tão fundamental? Bom, eu acho que é autoexplicativo esse momento que a gente está vivendo no Brasil. Né? Esse momento é um momento que extremamente pernicioso, mas ele não vem de agora. Tá? A política ela é sempre um retrato de um processo. Né? Quer dizer, o final disso, essa imagem a gente tem. Mas, durante um tempo imenso, a gente foi construindo essas narrativas absolutamente fragmentadas, tomando decisões com base em crenças, e não com base numa generosidade ou num sentido de olhar as evidências e os dados para que a gente pudesse fazer com que os nossos problemas fossem amenizados. E um fator fundamental, e aí eu vou entrar na questão do design e entrar nessa discussão do prêmio hoje, que me parece fundamental. Uma das disciplinas, se é que eu posso falar de disciplina, mas uma das dimensões mais fundamentais para tornar o mundo mais sistêmico e fazer valer a ideia de circularidade
que eu volto a dizer, circular é uma imitação do mundo da natureza, ou seja, o quanto que a gente, nas nossas construções sociais, a gente é capaz de se aproximar desse ideal de perfeição, que é a ideia de circularidade, a ideia de sistema, é o design. O design é uma possibilidade de que um conjunto muito grande de pessoas visualizem de uma forma clara um conjunto de associações de conhecimentos complexos. Tá? Se eu colocar numa mesa hoje, eu que tenho uma natureza de experiência junto com os meus pares aqui da mesa, ou um conjunto de vocês, e a gente tiver... Vou usar a expressão do Enzo Mari, que eu acho que aqui tem muitos designers, e com certeza vocês vão saber quem é a importância do Enzo Mari. Se eu colocar uma pergunta central naquela circularidade que o Enzo produz, né? Se eu colocar uma pergunta central ali, e eu tiver um conjunto de conteúdos, ideias, experiências diferentes, tá? A disciplina, a dimensão do conhecimento que consegue materializar ou criar uma visão sistêmica de como é que isso poderia funcionar, me parece que hoje uma das mais adequadas é o design. Difícil a gente fazer com que um grande número de pessoas que não têm e nem deveriam ter necessariamente, né, uma apropriação de conhecimentos complexos, o cidadão que passeia todo dia na rua, a senhora que tem que usar um ônibus, enfim, todas essas questões não necessariamente tem que ter um acervo de informações tão grande quem está, na verdade, com a caneta na mão para tomar decisão. No entanto, essa pessoa tem que visualizar e tem que ser dada a ela a condição de compreensão, de transparência daquilo e qual é o processo a qual a gente usa para tomar essas decisões. Esse me parece que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Tá? É como fazer um cidadão participar não só com uma demanda, porque muitas vezes as demandas elas não são fruto de um conhecimento organizado. Né? É só você ver, enfim, as experiências que eu tenho com conferências e comitês, às vezes nem é um caos criativo. É a soma de um conjunto de demandas que é a soma de interesses legítimos. No entanto, isso não necessariamente vai conformar um conjunto de soluções adequadas ou melhores para um determinado momento, espaço e tempo. Tá? Então, como tornar essa informação, essas ideias visíveis, sistemicamente visíveis, fáceis, objetivas? Esse é um grande desafio que a gente tem hoje de comunicação. E o outro desafio que a gente tem é um desafio de como que a gente projeta um mundo que não existe ainda. Durante muito tempo na história da humanidade, a gente você olhava para o céu e se perguntava, até hoje, né? Eu tive há uns meses atrás nos Estados Unidos com o Marcelo Gleiser e ele falava assim, bom, como é que começa a teoria da origem da vida? Ela é uma coisa totalmente intangível, perguntas filosóficas, qual é o sentido da vida, de onde que viemos, onde é que vamos, se existe vida fora da Terra. Essas são questões que, de alguma maneira, estimulam processos de investigação científicas, mas também religiosas e espirituais, né? Eu, como venho da cultura, é importante colocar isso, que movem a espécie humana, que movem a civilização humana, mas elas são filosóficas, elas não estão a serviço de resolver problemas. Tá? Hoje, muitas vezes, quando você chega e vê, por exemplo, que o MIT coloca a grande questão do aprendizado é fazer com que os jovens aprendam a resolver problemas. Eu acho isso meio medíocre. Nós criamos problemas. Agora, a gente vai ensinar uma geração inteira de jovens a se comportar como se eles estivessem fazendo um curso eterno de MBA? É difícil isso. Aí, com certeza, é possível você ter um ministro e um presidente da República que diz que sociologia e filosofia não são disciplinas necessárias para o conhecimento humano, e nem para um país do tamanho do nosso. Então, assim, eu acredito muito que essa agenda que entrelaça arte e cultura, ou seja, a agenda do intangível, ela não está a serviço necessariamente de solucionar problemas. Ela está a serviço de construir maior circularidade, tá? De construir sistemas, de dar ao cidadão a condição de compreender esses sistemas de uma forma desenhada,
tá? Mas ela também tem um grande desafio, que é o desafio de projeção, de imaginação, de criar mais possibilidades para o mundo. Tá? Também vou fazer uso dessa imagem do Ilya Prigogine, onde ele diz: a criação do universo é uma parte ínfima daquela possibilidade que se tornou realidade. Ou seja, ele fala, dentro do caos criativo dele, ele fala que o caos criativo vira estruturante quanto mais probabilidades e quanto mais possibilidades as pessoas têm na mão, quanto mais caminhos, trajetórias, trilhas se tem. Isso não é solucionar problemas, isso é criar novos problemas, né? Isso é fazer uso daquilo que nos torna humano, que é a criatividade. Tá? A criatividade, aliás, mais do que a criatividade, porque hoje, atualmente eu ando com raiva desses termos que estão sendo apropriados pelo mercado. Economia criativa, então, é um troço assim que eu participo de muitos debates culturais, quando falo eu já arrepio. O que é uma economia criativa? Eu sempre me pergunto isso. Né? Henry Ford era criativo, porque ele inventou o carro, saiu, né? Então, assim, tudo é criativo. Não existe uma determinação daquilo que é mais ou menos criativo. Tá? Agora, no campo da arte e da cultura, a ideia da imaginação é um dos nossos grandes desafios. Imaginar outras possibilidades de criação de bem-estar, de convivência, de circularidade, tá? Outras probabilidades para que as novas gerações possam pensar outras coisas. Poderia falar 1000 exemplos. Exemplo está na área de tecnologia, né, quando você cria uma determinada plataforma que alguém sonhou, alguém inventou. O Brasil, hoje, é um país que talvez mais necessite disso, sabe? Essa abertura para o risco. Quando a gente está aqui lançando um prêmio como esse, eu diria que essa é uma experiência que acolhe a gente, a alma, porque tem que ampliar o nível de risco dos investimentos, das instituições culturais. As instituições culturais ficaram muito domesticadas nesse país nos últimos anos, muito em função de estarem atreladas à ideia de marketing e não da ideia de dimensão simbólica, a qual elas derivam, na verdade, a sua legitimidade primeira na política pública. Então, o quanto que a gente tem que experimentar, arriscar, proporcionar recursos, investimentos para ideias livres das pessoas, sem exigir plano de negócios, onde é que eu vou chegar, conjunto de metas. Não, é quase que simular também essa aventura que a gente deveria traçar a gente como uma espécie humana, que é a aventura de poder criar livremente. Se não for a área da cultura, se não for a agenda cultural, se não for as instituições artísticas a fazerem isso, nenhuma outra fará. Nós não vamos esperar isso da área econômica. A área econômica está sempre atrelada a alguma ideia de algum benefício, tá? A área social sempre atrelada a uma ideia de inclusão e por aí vai. É a agenda cultural e artística que ela é o fundamento disso. E eu acredito muito que o design é a possibilidade de a gente conseguir dar respostas melhores, mais imaginativas para um mundo cheio de problema, tá? Que, como diz o Morin, estamos no abismo da extinção. Eu espero que isso não aconteça, acredito muito, tenho uma esperança firme que isso não vai acontecer, mas o fato é que, se a gente não induzir processos novos, a gente vai ficar igual o cachorro atrás do rabo, sempre tentando solucionar problemas, sem criar outras plataformas, outras ideias e outras possibilidades. Obrigada. Muito obrigada, Marta. Eu queria fazer somente um parêntese final para a gente pensar. Eu queria abrir para vocês, eu acho que as falas foram extremamente ricas e as perguntas devem estar surgindo, mas eu acho que um dos propósitos aos quais nós estamos aqui hoje é o entendimento desse prêmio como uma instância de pesquisa e fomento à pesquisa, e principalmente a troca. Então, essa fala abre, essas falas que a gente acabou de receber aqui, abre possibilidades de, uma vez, através dessas provocações, pensar
projetos que não sejam necessariamente uma ilustração, e aí, por exemplo, acho que a gente tem a questão da sustentabilidade de uma forma colocada muitas vezes pelos projetos de uma forma ilustrativa, não como um conjunto de valores e um entendimento dessa sustentabilidade de forma sistêmica. Eu acho que a fala da Marta foi um fechamento muito positivo desse âmbito, e aí acredito que vocês estejam nesse momento se perguntando, bom, como eu trago essas soluções para cá? Essa pergunta é devolvida para vocês. Há uma instância de troca aberta agora, que no momento do júri só tende a se intensificar com o acompanhamento desses projetos, e a gente não está pensando que realmente vocês entreguem para a gente um formato fechado, mas nos coloquem, e aí, falando numa posição do júri, de uma forma de permitir uma reflexão e um desafio também para a gente, de como acompanhar esse projeto e fazer com cada um desses selecionados da exposição uma forma de propor novos problemas, como a Marta colocou. Eu queria abrir para vocês, acho que não cabe a mim ficar fazendo essas considerações. Por favor. Acho que é uma pergunta que pode ser para os três. Acho que foram colocados aqui desafios extremamente profundos das nossas sociedades, né, nos 3 campos que nós falamos, aí, da sustentabilidade, do urbanismo, das cidades e da questão da cultura, né? E parece que eles compartilham uma mesma raiz, que é a questão dos poderes, né? Como que os poderes se apropriam das dimensões da nossa vida, principalmente o poder econômico, que determinam todas essas pautas que a gente tratou aqui. Então, seja na cultura pela cooptação da cultura pela economia, ou os interesses das empresas de circulação, ou os interesses das empresas produtoras de bens e serviços, né? Então, a pergunta é, na proposição de novos mundos, em que dimensão essa resistência e essa ruptura com esses poderes pode e deve acontecer? Eu acho muito importante que a palavra poderes seja enunciada no plural. Porque, de um lado, nós temos poderes gigantescos, sem exagero, gigantescos. Por exemplo, você pega o poder hoje das 5 maiores empresas do mundo, que são empresas de mídias sociais ou ligadas à cultura digital. Essas 5 empresas têm um PIB correspondente mais ou menos a 2 Brasis. 5 empresas. Apple, Amazon, Google, etc. Essas 5 empresas estão determinando a maneira como nós vivemos, estão determinando a nossa sociabilidade, estão tendo um conhecimento sobre a intimidade de cada um de nós, com a qual jamais algum publicitário antes da era digital havia pensado. Elas estão ameaçando as nossas liberdades individuais e as nossas liberdades cívicas. Elas são vetores da destruição da democracia no mundo contemporâneo. Mas não são só elas. Se a gente pega as empresas fósseis, por exemplo, por mais que haja uma retórica de que nós estamos investindo, se você for comparar o investimento que as empresas fósseis fazem em renováveis com os investimentos que elas continuam fazendo em fósseis e os subsídios que os governos lhes dão, o poder dessas empresas fósseis é fantástico. Se nós formos ver na área alimentar, acabou de passar pelo Brasil a professora Marion Nestle, cujo livro foi publicado pela editora Elefante, e ela foi recebida pelo professor Carlos Augusto Monteiro, da Escola de Saúde Pública, que é um dos professores que mais publica no Brasil e internacionalmente, que é o criador da expressão alimentos ultraprocessados, que é uma expressão que se consagrou globalmente, certo? A epidemia de obesidade hoje no mundo é devida fundamentalmente ao poder das empresas que fabricam aquilo que mal pode ser chamado de alimento e que compõe uma parte crescente da nossa dieta e que nos Estados Unidos já chega a 60% da ingestão calórica e que é o principal responsável pelo fato de que 40% da população americana é obeso.
a gente pode ir para a indústria automobilística, etc. Agora, eu acho que tem um outro poder que é muito importante e do qual eu espero que esse prêmio faça parte, que é o poder de a gente pensar sobre isso, de a gente se organizar a partir do que está acontecendo e de a gente fazer propostas inteligentes a respeito do que nós estamos vivendo. Muitas vezes, quando a gente trabalha sobre mudanças climáticas, as pessoas chamam a gente de catastrofistas. Eu gosto muito da expressão do professor Jean-Pierre Dupuy, da Escola de Mineração de Paris e de Stanford. Ele fala, hoje nós precisamos de um catastrofismo esclarecido. O que é o catastrofismo esclarecido? É a ideia de que, de fato, as ameaças que pesam sobre a nossa vida minimamente organizada e civilizada são gigantescas, mas dizer que fatalmente nós vamos sucumbir a isso é fugir do ramo da ciência para alguma coisa mais próxima à religião. O que a ciência nos ensina é que a capacidade de reação das sociedades humanas também é gigantesca. Nós estamos vivendo no Brasil um momento muito triste, muito delicado, mas ontem, por exemplo, nós tivemos um exemplo de que a sociedade se mexe. Nós não somos cordeiros, nós somos pessoas capazes de pensar. Quem nos governa é quem é incapaz de pensar. Então, esses poderes, é muito importante que eles sejam pronunciados no plural. Acho que essa questão ela é bem central, né? Complementando aquilo que foi dito aqui, de fato, nós estamos vivendo, e alguns chamam isso de neoliberalismo, e de era pós-democrática, né? São duas formas também de denominar essa era, em que esse grande poder das empresas, que sempre existiu nas eras anteriores também, até aí não tem novidade, de alguma maneira, durante, sobretudo no período pós-guerra, no século passado, se apostou na ideia de que um Estado seria capaz de fazer uma mediação, uma regulação e, através da ação do próprio Estado, uma redistribuição e um controle desse poder, né? Acho que essa foi uma utopia que alimentou muito, né, propostas de reforma do Estado, desde a social-democracia até propostas mais radicais, né, de reforma do Estado, através das experiências do socialismo real, do comunismo real. E o que nós estamos vivendo hoje, né, é um pouco a constatação de que, pelo menos desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra de Thatcher, né, nos Estados Unidos de Reagan, essa utopia ela começou a ser desmanchada, né? E com a queda do Muro de Berlim, em 91, a utopia também, aquela utopia, né, que se revelou autoritária, que se revelou incapaz de lidar também com os anseios de liberdade, de imaginação das pessoas, etc., também ela acaba também caindo por terra. Então, a gente acaba vivendo um momento, uma espécie de momento distópico, né, aonde aquele modelo, né, que é o modelo do Estado do bem-estar social, ou aquele modelo do comunismo, da possibilidade do exercício, né, da ditadura do proletariado, enfim, como forma predominante, mostraram, né, os seus limites, as suas impossibilidades. E hoje, o momento que está colocado é uma espécie de momento dessa hegemonia planetária do poder do capital, do poder econômico, sem mediação. Então, a ideia de Estado sai, não precisa, não regula, ele tem que servir só para permitir que esse poder não tenha limites, né, e possa se exercer plenamente. Então, é um pouco isso. Quando a gente olha
diante das dificuldades da gestão de um sistema de transporte público de qualidade, qual é a proposta? A privatização. Ou seja, nem põe Estado no meio já, né? Fica totalmente na mão das empresas, 100% na mão das empresas, e elas é que vão planejar como, onde, quem será atendido de acordo com as suas necessidades e lucro, sem ter que ficar rediscutindo, redistribuindo nada, que só dá trabalho e perde eficiência. Então, é nisso que nós estamos vivendo. Só que, né, nós sabemos, e aí eu vou usar as palavras de um filósofo italiano, né, que é o Francesco Berardi, que diz, na verdade, o neoliberalismo e essa pós-democracia não tem respostas concretas para as crises que nós estamos vivendo. Não tem resposta concreta para a crise ambiental e de sustentabilidade. Não tem resposta concreta para a questão das mudanças climáticas. Não tem resposta concreta para o nosso desejo de direito à cidade para todos, de circulação para todos. Não tem. Então, na verdade, isso tudo, o neoliberalismo, a pós-democracia, é um cadáver. E nós estamos morando dentro dele, por isso que está tão ruim. Né? É mais ou menos isso. E eu concordo. Fede. Né? Mas, o que acho que já está acontecendo, acho que não é uma utopia, acho que já está acontecendo nesse momento, aonde estão acontecendo os impulsos, né, da imaginação e da transformação. Em vez dos movimentos sociais do século XX, que se organizavam para construir uma agenda, para lutar, para conquistar o poder, centrar lá no Estado e daí implantar a agenda, o que sinto hoje, e vou usar uma metáfora importante para o design, o que sinto hoje é que esses movimentos, esses coletivos, esses grupos prototipam o futuro. Já. Não constroem uma agenda para depois ganhar o Estado, para depois implantar o futuro. Mas prototipam no sentido da experimentação de novos modos de organizar, de novos modos de ser, de novos modos de viver, de novos modos de organizar o território, de pensar o planejamento, o espaço. Isso já está acontecendo, não é uma coisa que irá acontecer. Isso está acontecendo. O nosso sentimento é meio de desconforto, porque isso acontece de forma talvez fragmentada, dispersa, múltipla, mas uma hora isso aí tudo se encontra, né? Estabelece suas relações e produz o câmbio. As ruas, e esse sentimento que nós tivemos em junho de 2013, que infelizmente foram capturados de uma outra forma, e pelo menos eu também tive ontem nas ruas, as ruas é um desses momentos de encontro, de quem está prototipando, né, nas suas vários modos de ser. Então, apesar de tudo isso, apesar dos poderes, eu sou absolutamente otimista. Claro que o problema é agora, né? Agora está duro, mas a nossa questão não é agora. A nossa questão é o futuro. O modelo de Estado de democracia liberal burguesa, né, foi um negócio montado há 250 anos atrás. Gente, já era. Vai rolar um outro. Ainda não está claro exatamente qual, mas ele não vai ficar claro na hora que aparecer um Salvador. Ele fica claro já nas nossas novas formas de ser e existir entre nós e na relação com o território que nós ocupamos. Bom, eu acho que as respostas já foram dadas. Eu só queria introduzir, para mim, 3 campos. Assim, primeiro, a questão da política. Eu acredito na política. Né? Eu acho que a política não é o governo, não são os governantes. Né? A política é uma resposta
para o Estado coletivo. Então, acreditar na política, acreditar que esse espaço é o primeiro espaço de invenção, é fundamental. O ano passado, acho que você acompanhou um pouco, eu fui para a Bienal do Pensamento, em Barcelona, era outubro, eles fizeram uma Bienal incrível, que tinha gente do mundo inteiro, e a gente falava na rua. Eles tiraram os espaços de pensamento de dentro dos auditórios e montaram pequenas estruturas nas praças públicas. Num momento que Barcelona está vivendo, muito difícil. Tem muitos anos que eu trabalho em Barcelona e a gente tem hoje, nesse exato momento, mais de 40 pessoas presas políticas. E isso é uma coisa que ninguém fala. Você fala de preso político na Venezuela, você fala assim, vai para Cuba. Não. Barcelona, depois do processo daquele plebiscito que não aconteceu, de todo o tensionamento político, você teve algumas daquelas pessoas que foram embora, que foram para Genebra, como é o caso do cara que era o presidente da província da Catalunha, né, o governador da província de Catalunha, e você tem 40 políticos e ativistas presos, né, esperando serem libertados pela Suprema Corte. Nesse momento, eles fizeram uma opção, que era discutir na praça pública, com as pessoas, o que cabia às ciências sociais, o que cabe ao pensamento, o que cabe à invenção de novas ideias. E, nesse exato momento, Barcelona está construindo o maior centro de ciências humanas que a Europa vai ter, tá? Perto da região portuária, e é um centro de arte, pensamento e ciências humanas. Ou seja, eles estão organizando, com pessoas do mundo inteiro, um conjunto de situações para pensar o futuro, para pensar o amanhã, e não pensar problemas já existentes. E a primeira coisa que eu ouvi, que eu achei muito interessante no lançamento desse espaço de investigação também, é que a quantidade, as multidões de pessoas nas ruas desde 2008, com toda a convulsão social que isso provocou, é uma primeira categoria, que é a categoria da inconformidade. É a ideia do levante. Você vai para a rua por um sentimento de inconformidade, não porque você está querendo construir necessariamente uma agenda. Então, a gente viveu esse momento. E o problema é que a gente vem de um processo que a gente quer dar respostas antes de dos problemas estarem colocados. Não, nós estamos vivendo, desde o limiar do ano 2000, o que na minha leitura, é um momento de profunda inconformidade, corpos na rua se manifestando e tentando expulsar processos políticos, de liderança, econômicos, que levaram ao caos social. É incompreensível você ter uma economia hoje que é 3 vezes a economia da década de 70, e você ter uma desigualdade do tamanho da que a gente tem. Quer dizer, você concentrou riqueza, você cada vez paga salários menores, cada vez as pessoas têm menos oportunidades, cada vez as pessoas têm que falar inglês, têm que falar francês, têm que ter feito um MBA aos 25 anos, têm que ter doutorado com 30. Então, esse conjunto de fatores que são meramente crenças e que se estabelecem na vida política de uma forma normalizada, naturalizada, expulsam aquilo que é a riqueza lá atrás, que é a riqueza, né, da civilização humana, que é a possibilidade de que grupos e sociedades e comunidades possam construir riqueza das suas formas, sem que isso necessariamente tenha que estar respondendo a um determinado sistema. Então, eu acho que isso está acontecendo. O que eu acho que fragiliza um pouco esse processo, e aí eu vou trazer isso um pouco para o Brasil, é a ideia de que estudo de caso, projeto piloto e case é uma forma de operar. Isso é muito irritante. Assim. Você vai fazer parte de um board, vamos lá, eu fiz anos parte de alguns boards de fundações, Fundação FOR. Aí, a ideia do dinheiro não é uma ideia de você investir para estabelecer um novo paradigma, né? Ou ouvir um conjunto de pessoas. Não, você vai lá fazer um investimento num projeto, é legal isso, né? Você vai investir numa semente, mas esse conjunto, essa soma
de projetos, não leva a mudança sociopolítica. Tá? Então, você vai passar 20 anos e você vai ter a soma dos projetos que você investiu. Mas a política vai vir como uma onda, se ela não muda, e vai colocar isso como terra arrasada, momento que nós estamos vivendo hoje. Então, como estabelecer um conjunto de investimentos onde você agrega inteligência para ajudar a reinventar a política? As pessoas falam, isso é muito difícil. Não, isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito, isso não está pronto. Né? Toda crise, se é que essa palavra possa ser usada, eu prefiro levante. Todo levante tem que levar a alguma coisa. Isso é um ponto. O segundo ponto, para mim, é o fator da comunicação. Não tem uma possibilidade de mudança ou de você pensar a mobilização de novas crenças sem usar a comunicação. Em que pese o fato de que a gente tem isso dominado por essas grandes plataformas digitais, essas empresas tecnológicas, o fato é que nós vivemos uma disputa de narrativa também. Tá? E a disputa de narrativa, que produz imagens, começa na publicidade, inclusive as de sustentabilidade. Há uns anos atrás, por exemplo, eu estava numa mesa com o Oded Grajew, a gente estava discutindo ética, e ele estava falando dos avanços do ethos e tal. E aí, na hora que me pediram para falar, eu falei, bem, eu vou dar um exemplo, que eu acho que é um exemplo válido hoje. A gente tinha 2 meses que o filho eu morava no Rio ainda, que o filho da Cissa Guimarães tinha sido atropelado no túnel, no Zuzu Ângel, e estava todo mundo discutindo, naquele momento, como era complicado aquela família ter negociado com o PM, com a polícia e blá, 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 que aquilo era uma coisa antiética. E eu, o tempo inteiro eu estava falando, meu Deus, essa não é a discussão pública. Para mim, a sustentabilidade é um pouco essa imagem, às vezes, do cara que está negociando com a polícia lá na frente, tá? Porque é a discussão de poder. A família que tem dinheiro que vai discutir com o representante do poder político. Só que tem um problema que é anterior a esse. Tá? Ninguém falou que não funcionou aquilo que deveria ter funcionado, que a gente imagina que deveria ter funcionado, que não é o logos ético, é o senso ético. Ou seja, o fato de que aqueles 4 meninos que atropelaram o outro deixaram aquele garoto 20 minutos vivo, sem pedir socorro e sem estabelecer uma condição de socorro, que seria o esperado, né? Você atropela uma pessoa na rua, a primeira coisa que você faz é estabelece um primeiro... Quer dizer assim, esse processo falhou, e esse processo vem falhando o tempo inteiro. Ou seja, que tipo de pessoas nós estamos formando que aquilo que estabelece a condição humana, né, a compaixão, a empatia... A empatia é uma palavra que eu não gosto, gosto mais de compaixão, né? Essas ideias que asseguram que a gente vai conseguir estabelecer na política, no macro, né, uma condição de bem-estar coletivo, deriva dessas cenas, desses valores, esses momentos. Tá? Aí, se eles foram capazes de deixar um ser humano sofrendo, que poderia ter vivido 20 minutos dentro de um túnel, enquanto eles estavam discutindo como é que eles iam se safar daquele momento, o resto não importa mais. Entendeu? Assim, a cena que vem depois, que é em geral a que a gente discute, ela já não estabelece mais nenhuma importância. Tá? Falhou a primeira cena. Então, eu acho que a questão da comunicação, e aí comunicação não estou falando de jornalismo clássico ou do uso dos meios digitais, mas é uma profunda investigação de como que as pessoas formam crenças, que linguagens que são capazes hoje de estabelecer um grau de comoção, patos, para que isso se torne um valor diferente ao longo do nosso processo de estabelecer novas políticas, porque isso, eu acho que as instituições culturais e artísticas, elas teriam um papel fundamental, que é a discussão da linguagem. Linguagem, tá? Você vai para uma exposição, hoje em dia você tem, às vezes, você vai no Afro, por exemplo, ali no Ibirapuera, a quantidade de texto é inviável, já não comunica mais, tá? Então, agora, ninguém está olhando para isso.
Todo o dinheiro é gasto para fazer novas programações, e não para olhar para aquilo que já existe. Por outro lado, você tem uma série de exposições tão tecnológicas, o Museu do Amanhã, que também não comunicam, porque você fica submerso numa quantidade de interatividades que você não consegue estabelecer prioridades naquilo. Então, a gente tem, sim, um grande desafio de linguagem, tá? De formas de comunicar, de estabelecer narrativas. Eu diria até que, para mim, a maior fonte de estudo hoje, de investigação, que eu acho que a Espanha está se dedicando a isso, que é como se faz política, como se estabelece comunicação política. E eu não estou falando de marketing político, eu estou falando de comunicação voltada para uma nova forma de exercício de cidadania. Então, isso que você está falando, é óbvio que a palavra prototipagem que a Raquel falou é fundamental. Tem algumas coisas que você tem que colocar em laboratório cívico mesmo. Tá? Agora, sair do patamar de estudo de caso, case, olha que legal que eu fiz na minha comunidade, é legal, desde que isso construa um conjunto de possibilidades para gerar macro. Política, o nosso desafio hoje é de política, é de comunicação e é do princípio de tudo, valores culturais, que formam pessoas com capacidade de estabelecer essas duas coisas. Bom, eu acho que a gente tem um fechamento, também estamos em cima da hora. Eu acho que um bom balanço para que a gente fique com essas reflexões é que, mais uma vez, pensar a possibilidade de um debate que reflita questões urgentes hoje pode nos falar de uma vivência de ontem nas ruas ou de uma noção do que implica ser ciência para cada um de nós, do que é a concepção de política, do que é a concepção de pesquisa e quais são os limites que a gente tem em termos de coletivização. Eu termino com uma questão um pouco objetiva, quebrando um pouco o tom da conversa aqui. As inscrições estão abertas até o dia 8 de outubro. Teremos até 15 projetos inscritos, que iniciam um processo de interlocução com o júri. Até 15 projetos selecionados, que iniciam um processo de interlocução com o júri, que resulta numa exposição no final desse ano e início do ano que vem. Bom, eu queria agradecer imensamente, não só o conteúdo das falas, mas a paixão com que vocês trouxeram cada uma das colocações aqui. Eu imagino que todos tenham saído com um balanço bastante positivo. Muito obrigada por terem vindo e eu espero que vocês se inscrevam e participem conosco do prêmio. Muito obrigada.